Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Esquema de segurança é reforçado para 8 de janeiro. E em tom de protesto, a oposição anuncia que não vai participar de atos. Para entender, protesto contra o quê? Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila, bom dia a todos. Foi uma nota lançada pelos partidos de oposição, Megali, e a alegação é o seguinte, que o governo ou um poder, aí jogam luz lá, e o foco no poder executivo, usam esse tema de 8 de janeiro para medidas excepcionais. Então, o que a oposição pede nessa nota é que cessem as medidas excepcionais que usam o 8 de janeiro como justificativa. Então, é claro, um posicionamento político. Parlamentares, governadores de oposição não estarão presentes aqui na cerimônia de 8 de janeiro, uma cerimônia no Congresso Nacional. Teremos dois eventos. Um primeiro no Supremo Tribunal Federal, às 2 da tarde, para lançamento e a estreia lá de uma exposição do que ficou do 8 de janeiro para marcar essa data, mas o principal evento no Congresso Nacional, aí sim com os três poderes, os chefes dos poderes reunidos, né, e vai ter um simbolismo grande lá, com o Supremo, o Congresso e o Palácio do Planalto, os chefes reunidos e discursando, né, os três chefes de poderes vão discursar, vai ter o hino cantado pela ministra Margarete Menezes, da Cultura, e depois vai ter a entrega simbólica lá de uma tapeçaria de Burle Marx, que faz parte do conjunto histórico de Brasília, recuperada depois do vandalismo e também de uma réplica da Constituição, também recuperada após aqueles atos criminosos de 8 de janeiro. Né? Então, uma cerimônia que vai seguir um protocolo, está tendo esse cuidado aí, e a organização está tendo cuidado de evitar que vire realmente um palanque lá de campanha, né, que tenha um discurso unificado, mas não teremos da oposição. Agora, Megali, o que a gente tem aqui é um grande esquema de segurança, né? Então ninguém imagina que alguma coisa diferente vá acontecer, assim como já tivemos outros eventos desde o 8 de janeiro. Se um legado ficou daquele dia que entrou para a história do país é que todo o esquema de segurança da esplanada dos ministérios mudou, né? Tivemos depois posses, inclusive de ministros, né, cerimônias, com o fechamento da esplanada dos ministérios, né, com mais policiais convocados, com sistemas aí sim funcionando, ao contrário do que aconteceu em 8 de janeiro, como a convocação, a efetivação lá do esquema de segurança, tudo falhou. Dessa vez são 2.000 policiais militares convocados. Tem também a Força Nacional de Segurança que estará aqui para dar reforço aos prédios públicos, fechamento de trechos importantes da esplanada dos ministérios. Então, tudo vai acontecer aí, é o que se espera, sem nenhum grande problema. Até porque as manifestações não vão acontecer, né? Até tinha o risco aí de convocação de manifestações, não teremos manifestações, os próprios parlamentares de oposição estão orientando, né, a não comparecerem a esses atos e não tentarem aí manifestações, porque a alegação da oposição é justamente essa, né, que estariam usando o aniversário de 8 de janeiro para medidas excepcionais, e aí esse é o tom de crítica da oposição. E o que a gente vê, Megali, é uma unidade de discurso, né, isso que a gente deve ver na manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, Luiz Roberto Barroso, também do presidente Lula, e do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, né? Teremos muitos simbolismos na segunda-feira, né? Com a união dos poderes aí, para reforçar a necessidade de preservação democrática, de crítica ao que aconteceu em 8 de janeiro, e temos o ponto de vista também judicial, os processos estão seguindo, né, com as condenações, há muito o que fazer ainda. A gente estava calculando ontem aqui, Megari, 900 pessoas ainda esperam julgamento e é preciso dar celeridade para conseguir virar essa página, né? Então, tudo preparado, montado, esquema reforçadíssimo de segurança para esse ato aí de lembrança de 8 de janeiro, na segunda-feira. O Orengo, mas a fase de instrução dos julgamentos do 8 de janeiro já passou, né? Já terminou, os inquéritos, enfim. A coisa tá correndo, mas os envolvidos, os acusados, são aqueles bagrinhos idiotas, né? Aqueles caras que faziam vídeo deles mesmos, a outra lá que fazia cocô em cima da mesa do STF, o outro que quebrou não sei o que lá, enfim, aquela gente tosca. E ok, que esses caras paguem pelo que fizeram mesmo. Mas cadê os tubarões? Cadê a elite política? Cadê a elite militar
que permitiu que aqueles acampamentos ilegais acontecessem? Cadê a gente que financiou? Por enquanto, só um financiador, né, foi alvo de algum tipo de operação da Polícia Federal. É muito pouco. E mais, a gente tem que punir as pessoas pelo que elas fizeram, mas também punir autoridades pelo que elas não fizeram naquele dia e nos dias que antecederam o 8 de janeiro. Tá faltando essa culpabilidade dos verdadeiros responsáveis por aquilo que aconteceu naquele domingo, amigo. E essa é a próxima fase, viu, Megali? É uma prioridade. O que a gente conversa aqui com autoridades, principalmente do Poder Judiciário, há uma expectativa que nos próximos dias, próximos meses, os financiadores, né, você citou um que já foi identificado, né, já está com processo avançado, concluído, mas temos outros investigados, né? Então, há uma cobrança, inclusive, da classe política. Quando a gente vê esse posicionamento da oposição, é nesse sentido, é de virar uma página, é de que esse assunto ele se esgote e a oposição pede a volta à normalidade democrática, né, sem medidas excepcionais. Agora, para que se chegue a esse ponto, é realmente importante a identificação de quem estava por trás, né, dos financiadores. Então, há uma defesa hoje feita por esse espectro político, por essa classe política, de que pessoas que estavam lá e tinham uma participação minoritária, jogam muito uma crítica em relação às pessoas que estavam lá nos acampamentos e, em tese, não teriam participado dos atos físicos, né? Mas quem decide é o Poder Judiciário. E o que a gente está vendo nesse caso é que temos um ano aí e já condenações significativas. Então, o Poder Judiciário tomou como prioridade e a reação ela foi forte e rápida, se a gente comparar com outros casos, né? Mas tem muita gente que ainda aguarda julgamento. Há ainda presos provisórios, assim como há muitos no Brasil, e isso é importante lembrar, né? Não só sobre esse caso, mas sobre outros, né? Há uma avaliação até cronológica e de datas de que os processos do 8 de janeiro estão caminhando muito mais rapidamente que outros processos que esperam dezenas de anos aí por uma conclusão, mas o que se espera é que sim, Megali, que nesse momento esse virar de página deverá realmente chegar com a identificação e punição de financiadores, de quem realmente estava na organização daquelas invasões de 8 de janeiro. Acampamento ilegal Uma Ova, escreve o Moisés. Moisés tem uma foto aqui de perfil no carro de óculos escuros. Cadê a democracia? Minha tia idosa estava lá. Ué, ô Moisés, a Constituição brasileira proíbe manifestações públicas a favor de golpes de Estado ou de intervenção militar. Aquele acampamento era ilegal, porque era isso que aquelas pessoas estavam pedindo. Lembra? Ajoelhadas em frente aos portões, militares, nos salvem. Era isso que estava sendo pedido ali. E o fato de sua tia idosa estar lá, e daí? Tias idosas não podem cometer crimes? Infelizmente foi isso que ela fez. Talvez sem saber o que estava fazendo, mas foi isso que ela fez, se ela participou desses acampamentos e principalmente se participou das invasões de 8 de janeiro, né? Ser idoso não é salvo-conduto para ninguém fazer nada. Orengo, bom trabalho para você, até segunda. Bom trabalho, até segunda. Valeu, até.